Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papéis. É um fundo imobiliário do setor de recebíveis. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019. É um fundo de base 100. Hectare é a gestora. É um fundo de títulos e valores imobiliários e é um fundo com altíssima liquidez. Esse fundo está negociando, em média, 4 milhões e 400 mil por dia. Ele é para investidores em geral, qualquer pessoa pode comprá-lo. Ele tem nota 4 de 5 no site e ele faz parte do IFIX com 2,12%. Atualmente ele conta com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado com um desconto aí, está sendo negociado a um PVP de 0,83. Ou seja, isso significa que ele está com 17% de desconto. Ele tem um patrimônio atual de 2 bilhões e 600 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 200 milhões. Então note, ele é um fundo de base 100, cuja cota está valendo aí 121 e o mercado está aceitando pagar R$100. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que já conta com mais de 208 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Atualmente R$100,24, ele teve como mínima de 96 e máxima de 127, isso tudo no último ano. Ou seja, ele está orbitando bem mais próximo das suas mínimas do que das máximas dele. Esse fundo ele foi lançado lá em 2019, um pouco antes do final do ano, e durante esse período aí o mercado já estava eufórico. Então esse fundo começa a negociar aí a mais ou menos 110, chega a bater ali 140 e depois incríveis R$172. E aqui já fica, entre aspas, uma lição. Eu vou traçar aqui a linha dos R$120, que é o VP teórico do fundo atualmente, e o que eu quero tentar mostrar para vocês. Esse fundo chegou a ser negociado por muitas e muitas vezes com muito ágil durante esse período aqui, e atualmente ele está negociando com bastante desconto. E aí fica aquela pergunta, né? O fundo é o mesmo, tá, pessoal? O fundo é o mesmo. Sempre um fundo muito arriscado. Você prefere comprar um fundo arriscado nesses momentos que ele tá muito caro ou nesses momentos que ele tá com muito desconto? Incrivelmente, as pessoas acham que o fundo é melhor ou se sentem mais seguros ou não sei o que acontece, eles preferem comprar nesses pontos aqui. Só que o que você tem que entender é que, principalmente para fundos de papel e fundos de fundos, em algum momento eles tendem a voltar ao seu VP. Então é um fundo que, depois desse momento aqui de bastante euforia, na situação pandêmica ele foi alçado para R$92 aí, foi jogado para esse valor, ele se recupera e volta novamente a ser negociado em patamares de 140, 150, R$160. Durante o ano de 2021 ele recua, e aí ele começa a voltar para ser negociado ali próximo do seu VP. Em abril do ano passado, de 2022, ocorre o evento que eu chamo de Fofoquinha HCTR. Vários influenciadores aí começaram a falar muito mal do fundo. E aí, não sei o que houve um efeito manada aí. Ele despenca de 120 e tem relatos de pessoas que disseram que conseguiram comprar esse fundo até abaixo desse pico aqui de 96,80. Tem pessoas que falam que conseguiram comprar ele até por R$89 e tal. Depois o fundo dá uma pequena recuperada, mas o mercado como um todo, principalmente para fundos de papel, deu uma boa recuada em razão da deflação. Então ele voltou para patamares ali próximos dos 120, mas atualmente ele está orbitando mais ou menos esse valor de R$100 aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você tem esse fundo no seu portfólio? Você acha ele um fundo arriscado? Você é do time que agora ele é um fundo ruim ou você é do time que agora ele é um fundo bom? Você entende os riscos desse fundo? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo de chegar a 15 mil inscritos. Estamos bem pertinho, então se inscreva no canal e ative o sino. E se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, R$2,99 por mês. Além de nos ajudar, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós estamos tentando tirar uma certificação CEA. Com essa certificação a gente se torna um profissional de mercado. Quer nos ajudar a tirar essa certificação CEA? Faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado será muito bem-vindo.
Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então a gente vê que em 2019 o fundo sempre fez entregas acima de R$1. Inclusive fez entregas aqui na faixa de 1,50. Durante o ano de 2020, onde o IGPM ficou bem disparado, fundos que tinham IGPM no seu portfólio foram muito beneficiados. Então esse fundo entregou sempre ali próximos a R$1, com algumas entregas acima até de 1,50, outras entregas acima de R$2 e com entregas até de 2,50. Com o arrefecimento da inflação, começa a diminuir as entregas do fundo para patamares de R$2 e mais ou menos 1,50. Durante o ano de 2022, as entregas se mantiveram, apesar de aqui estar 3,20, tá? Ele fez entregas de 1,60 durante os 2 primeiros meses de 2022. Depois caiu ali para 1,40, fez entregas ali na faixa de 1,80 e depois agora ele estabilizou-se nesse patamar de R$1,10. Então, o último dividendo anunciado pelo fundo foi R$1,10. Inclusive, a gente vai ver lá dentro do relatório se isso aqui é algo sustentável ou não. E esse fundo também passou por 12 subscrições. Essa última subscrição aqui ela ocorreu entre fevereiro e março. Um outro fator que contribuiu para o fundo cair muito na época, além das fofoquinhas do HCTR, foi que ele nem tinha terminado essa subscrição e ele já tinha chamado uma nova subscrição. Isso foi muito mal visto na época pelo mercado. Inclusive, ele já tinha avisado uma nova subscrição lá em abril e ele ficou o ano inteiro sem falar dessa subscrição. E se eu não estiver enganado, recentemente ele cancelou a 13ª subscrição que ele ia fazer. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo, né? Então a gente vê 1,60, 1,40, 1,75, 1,77, 1,50, 1,25 e as últimas agora ele estabilizou-se, né, nesse patamar de 1,10. Dia 7 de dezembro, ele anunciou para pagar no dia 14 de dezembro, na época R$1,10, a cotação estava 101,28, o que indicava um yield de 1,09. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo está com 16,63% de dividendo acumulado, um dividendo muito agressivo na minha humilde opinião. Aqui a gente vê que números institucionais têm posição no fundo, o Iridium e RDM com 2,52% das cotas do fundo, o BCRI com mais 0,90% das cotas, BBFO com 0,61% e ainda diversos outros institucionais que têm posição no fundo aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente. Nós temos um canal secundário, o canal Almudicas, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Quer nos ajudar nessa etapa? Vá lá no nosso canal e se inscreva. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Dá essa moral pra gente, mesmo que não seja do seu interesse o canal. Muito obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem. Os nossos canais aí, ó, a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, se inscreva, siga, deixe um comentário lá. Isso ajuda muito, muito o canal aí. Muito, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? Então o que acontece? No dia 7 de dezembro, o fundo anunciou um dividendo de 0,90 em relação à cota patrimonial, de 1,11 em relação a valor de mercado, foi R$1,10 o que ele anunciou. Em novembro, o fundo adquiriu, não vou falar aqui as compras, tá? Qualquer coisa. Você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada no que ele comprou. O ponto é, ele comprou 33% de ativos subordinados, 59% sênior, 8% série única. 98% do que ele comprou foi indexado a IPCA e 2% indexado a IGPM. Por fim, no DRE gerencial, o valor de receita de fundos imobiliários refere-se a HCHG, que é um fundo da própria casa, ele recebeu 971 mil, o RBHY recebeu 487 mil e o HREC ele recebeu aí 179 mil. Continuando, ele fala, nas últimas páginas desse relatório, publicamos os links dos relatórios gerenciais dos fundos que o HCTR investe. No fundo Serra Verde, o mês de outubro apresentou a retomada das vendas. Então, assim, isso é um ponto positivo, porque volta e meia o Serra Verde paga rendimentos aqui para HCTR, né? Então, quanto antes ele melhorar aí, melhor, né? Agora, no XBXO, que é o tal do fundo do Feira da Madrugada, que é um shopping novo, que foi feito lá em São Paulo, como se fosse para, entre aspas, tá? Para camelôs e tal, pro pessoal que... É como se fosse um shopping mais popular, tem um ponto, entre aspas, ruim. Ele fala que em novembro de 22, a receita de aluguel foi de 3.455.000. Foi 22% menor do que o mês anterior. Então, poxa, receita menor, isso é ruim, né? Mas tudo isso está dentro das projeções do fundo. Então ele fala que teve um menor boxistas, né? Pessoal dos boxes pagantes. A receita lá das luvas fechou em 300 mil aí, impactando principalmente pelas lojas Boulevard. Mas enfim, ele está trazendo as informações a respeito do shopping XBXO da Feira da Madrugada.
Uma novidade que ele passou a trazer aqui no relatório, inclusive eu estou trazendo aqui de forma bem resumida, é agora essa história aqui, ó, de visitas do gestor. Então, no vídeo anterior, eu já trouxe essa nova ideia deles. Inclusive, tem imagem dos imóveis que ele vai visitar, dos CRIs que ele está financiando e tudo, tá? E dessa vez eles visitaram lá o CRI Macapá. O CRI Macapá foi estruturado para antecipar recursos para promover melhorias em loteamentos, ó. Terra Nova Solares, Terra Nova Amapá, Terra Nova Bosque. A gente vai ver, inclusive, isso aqui lá dentro do relatório. Esse loteamento aqui foi lançado em 2014 e está localizado na região Amapá. O seu VGV é estimado em 11,5 por metro quadrado e possui 1.299 lotes. Por fim, esse loteamento Terra Nova foi lançado em dezembro de 2014 e está localizado em continuação à Terra Nova Amapá e tal. Então a gente vai ver aqui um pouco das informações. Lá no relatório gerencial, ele traz 3 ou 4 páginas sobre isso aqui. Eu trouxe só um resumo para você saber que tem. E é interessante você estar investindo no ativo para você conseguir meio que quantificar que não é só um número, um código. Existe algum ativo real por trás disso. Olha aqui as imagens para você ver, ó. Então, os 3 ativos que ele está financiando esse TN Amapá, tá aqui, ó, os imóveis existem, tá? Para você ver que é um ativo real. Tem esse TN Bosque, ó que bonitinho, bem arrumadinho e tal. E por fim, esse TN Solares, que acredito que esteja numa fase menor. Aparentemente tá, ó, os postes, asfalto, vai passando às vezes rede de água e esgoto, né? Então deve estar nessa fase aí de melhoramentos do empreendimento. Eu não trouxe aqui para vocês, mas ele também trouxe informações sobre um fundo da própria casa que eles investem. Um tal de HCST, que é Student House deles. Inclusive, eles falam lá que provavelmente agora, já no ano de 2023, nos primeiros meses de 2023, eles acreditam que já vão começar a gerar receita, dividendos, rendimentos. Então essa parte aqui de receita dos fundos imobiliários, aqui ó, receita de FIIs, dividendos, acredito que ela vai começar a melhorar aí de forma mais recorrente. Então, acredito que isso possa ser algo muito positivo para o fundo. Vamos lá. O fundo cobra de taxas, tá? Ele cobra de taxas 0,21 de administração, 0,99 de gestão e cobra isso aqui todo o vídeo que eu faço. Quem acompanha o canal sabe o seguinte: eu sou o cotista do HCTR na minha carteira pública e na minha carteira fechada, mas qualquer fundo, seja o HCTR que eu tenho, seja fundos que eu não tenho, eu sempre vou falar nesse ponto aqui algo que para mim é de uma certa forma abusivo, algo ruim para o cotista. Eles cobrarem performance de 10% do que bater 100% do CDI, para mim eu não vejo isso como sendo vantajoso. Inclusive, atualmente, o fundo sequer está conseguindo oferir performance. Por quê? Inflação negativa durante esses períodos, arrefecimento da inflação, e aí ele não está conseguindo sequer bater o CDI. Mas, em momentos que ele bate, você pode ver que a performance machuca muito o fundo. Ó. Chegou a representar 2 milhões e 600, enquanto as taxas estavam representando ali 2 milhões. Então, em resumo, eu não acho muito justo a taxa de performance de 100% de CDI. Acho isso até abusivo, inclusive. Que seja, poxa, outra coisa, o fundo é muito indexado a IPCA. Coloca uma taxa de IPCA, IPCA mais 3, IPCA mais 2, IPCA, sei lá, entende? Então, acho isso, não acho isso muito interessante. Vamos lá, em novembro o fundo teve como receitas totais 21 milhões e 700 mil, despesas totais 1 milhão e 700. Então a gente vai ver o que essas despesas aqui, ó, de 1.300 com mais 300 aqui, 1 milhão e 600 mais ou menos. O que elas estão representando frente ao total das receitas. E aí um ponto de atenção que eu quero trazer para vocês é o seguinte, ó. O fundo está entregando R$1,10, ó. Então ele está entregando, ó, 24 milhões é o total que ele está entregando. Só que, note, em julho o fundo teve como resultado final 28 milhões, entregou 27 milhões. Então ele entregou R$1,25. Você pode ver que ele fez reserva, tá? Em agosto, o fundo teve como resultado 28 milhões e entregou 24 milhões, fez reserva. Agora, ó, setembro, o fundo teve como resultado 16 milhões e entregou 24. Então ele usou bastante reserva. Outubro, teve como resultado 17 milhões e entregou 24. Usou bastante reserva. Novembro, a gente já vê uma certa melhora. Ó. O resultado já melhorou para 20 milhões e entregou 24. E usou reserva. Então vamos ver, durante essa semana, na sexta-feira, ele deve anunciar o dividendo para janeiro. Então vamos ver se esse dividendo vai conseguir se manter em R$1,10, se ele vai cair ou se ele pode até subir, tendo em vista que provavelmente os impactos negativos já não vão mais impactar o fundo. Então vamos ver se ele vai continuar entregando R$1,10, mas o que nos interessa no final das contas é saber se agora ele está conseguindo entregar R$1,10 já de forma superavitária ou se ainda continua deficitário como ele vem fazendo nos últimos meses.
É normal que haja esses momentos, tá? Por quê? Como eu tô tentando mostrar, teve momentos que ele gerou mais resultado e não entregou tudo. Então, só nesse mês aqui, ó, de agosto, ó, ele teve 4 milhões de reservas. Se ele quisesse em agosto ter entregue 1,25, daria para entregar 1,25 e ainda sobraria dinheiro. Então, volta e meia, ele faz reserva, às vezes ele gasta mais e tudo isso é normal, tá? Então, vamos calcular agora, na prática, o que essas despesas estão representando. Antes de calcular, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. O fundo teve como receitas 21 milhões e 700. 19,600 vieram dos CRIs, sendo que é 15 milhões de juros e apenas 3 milhões de correções. Olha nos meses anteriores como é que era, ó. Gente, ele já chegou a receitar 35 milhões, ó. Sendo que era 16 milhões de juros, 16 de correção. E olha a correção começando a cair, ó. Caiu para 9 milhões, caiu para 8, caiu para 160 mil, 80 mil, e você vê que ela já voltou a ter 3 milhões de resultado. Então pode ser que já tenha um resultado aqui, ó, próximo de 8 milhões, já comece a ser um resultado bem mais positivo para o fundo. Então, em breve, acredito que esse fundo vai voltar a ter um patamar mais saudável e voltar a entregar valores melhores que igual ele entregava anteriormente. Então, o que mais que ele teve de resultado de FIIs? 1 milhão e 600, não teve giro de FIIs, e ele teve resultado de caixa aí 485 mil. Agora vamos lá calcular. Eu não vou tirar esses 31 mil, que é irrisório, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, 1,705, que eu vou reanudar para 1,706 vezes 100, dividido por 21,725. Então, em novembro, as despesas do fundo estão representando 7,85%, bem abaixo dos 15%, que seria o máximo, né? O meu limite, que eu acho aceitável aí para um fundo cobrar de taxas. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo, 76% está investindo em CRIs, 22% em FIIs, e 1,3% em caixa. Além disso, o fundo tem mais da metade do seu portfólio em cotas seniors, que teoricamente são um pouco mais seguras. Elas, se der algum problema de inadimplência, default, geralmente elas conseguem receber pelo menos um pouco do dinheiro, porque elas têm prioridade no recebimento aí. 29% são subordinadas, são as mais arriscadas. Então aí um pouco menos de 30% do portfólio tem esse risco maior aí de subordinação. Ele tem mais 11% únicas e mais 3% mezaninos. Além disso, 91% do portfólio está indexado a IPCA mais 10, que é uma taxa bem agressiva. Ele tem 6% ali GPM mais 13, que também é algo bem agressivo. E por fim, ele tem 2% do portfólio com CDI mais 4. Um ponto interessante a se observar é isso aqui, ó. Obras. Quanto das obras estão prontas? 72% do portfólio tem as obras finalizadas, o que mitiga, diminui muito o risco do fundo. E aí ele vai ter diversos outros percentuais, ó, até 50%, quase metade das obras prontas. Ele vai ter ali 7%. Então ele vai ter ali 16% entre 50% e 60%. E assim por diante, tá? Vendas, que também é muito importante. Beleza, as obras são prontas, mas e quanto disso está vendido? Ele vai ter ali 37% do seu portfólio com as obras 100% vendidas. Ele vai ter 19% do portfólio com 63% vendido. Ele vai ter 26% do portfólio com 45% vendido. E aí, esse restante aqui, ó, de mais ou menos, não chega a dar nem 20%, tá? 20% do portfólio está apenas com um pequeno percentual vendido, mas não é nada que, na minha opinião, seja algo tão preocupante assim. A gente vê que é um fundo que hoje tem posição em todo o território nacional, alguns com exposição maior, outros com exposição menor. A gente vê que é um fundo mais diversificado na região do Goiás, região de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os seus investimentos internos, ó, 47% é de setor corporativo, 14% de setor de multipropriedade. Isso é um dos motivos dele ser muito arriscado. Ele tem ali loteamentos, que é arriscado também, 12%. Aqui shopping provavelmente é o XBXO, 9,6%, parques temáticos 8,3% e diversos outros segmentos. E aí dos fundos que ele investe, ó, XBXO 38%, esse fundo não está gerando dividendos para o fundo. Serra Verde 30%, de vez em quando ele gera renda. O HCHG 14%, esse gera dividendo. RBHY 6% gera dividendo. E esse é um fundo, ó, que ele tem 4% do seu portfólio que pode começar a gerar receita. Acho que já pensou 5% do portfólio começar a gerar dividendo para o fundo? Então isso aqui, ó, 5% do portfólio de FIIs, lógico, né? Então isso pode trazer uma receita adicional para o fundo aí, ó. Esses loteamentos não tá gerando receita para o fundo e esse HREC gera dividendos para o fundo. Aqui a gente vê um por um o portfólio do fundo. Aqui são ativos, ó, pulverizados. São ativos que ele vai ter diversos devedores. São inúmeros devedores que formam os CRIs aí.
Então a gente vai ver a maior exposição aí, ó. Por exemplo, o circuito de compras. Ele vai ter ali algo em torno de 7% do portfólio, mas ele investe também diretamente no fundo imobiliário circuito de compras, tá? E aí a gente vê que aqui nenhum ativo está com alta exposição. Você pode ver que são 3 páginas, eu trouxe a primeira página, e aqui eu trago a última página, a terceira página, para a gente ver o resto da exposição do fundo. Já na exposição de CRIs corporativos, aí ele tem exposições maiores, ó. Esse CRI Hope, por exemplo, está representando aí quase 15% do portfólio. Esse One aqui está representando quase 9%. Então ele tem exposições um pouco maiores nesses devedores aqui corporativos. Mas na minha opinião é um fundo muito pulverizado. Ele tem o seu risco sim, porque ele investe em ativos de altíssimo risco. Contudo, ele tem tanta pulverização que eu não acredito que algo possa impactar muito severamente esse fundo aí. E aqui a gente vê os fundos imobiliários que ele possui. Então, ó, XBXO, ele tem ali 8% do PL em XBXO que não está gerando receita. Quando esse fundo aqui destravar, que gerar resultado para o fundo, pode trazer um resultado muito positivo para ele. Esse fundo Serra Verde, às vezes sim, às vezes não, ele traz resultado, tá? HCHG traz resultado para o fundo. O RBRY, 1%. E aí, aquele que eu falei para vocês, o HCST está na iminência de começar a entregar rendimentos. Então, eu acho que isso aqui pode trazer aí um resultado positivo para o fundo. E se loteamento não entrega dividendos, e tem o HREC também entregando aí, ó. E atualmente ele tem 1,29 em caixa. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amo Dicas, e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada, você ajuda o amiguinho. Vá lá e dê essa moral, mesmo que não seja do seu interesse o canal aí. E também vá nas outras plataformas e siga os nossos canais. Amo Dicas, Amo Invest, Amo Fiagro. Deixe um comentário lá, siga. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí pra nós. E aí? Você gostou das informações trazidas? Você tem esse ativo no seu portfólio? Hoje você odeia ou você gosta do ativo? Porque já teve momentos que esse fundo era um dos melhores da bolsa, tá? E atualmente tem muitas pessoas que não gostam mais do fundo, da gestora. Eu particularmente vejo ainda como sendo um ótimo fundo imobiliário. Não entenda como ótimo que ele é um fundo sem riscos, pelo contrário. É um fundo muito arriscado, mas que ele também tem tanta diversificação que isso, na minha opinião, mitiga muito os riscos que esse fundo possui. Sou cotista desse fundo, estou tranquilo e satisfeito com ele, entendo os riscos que ele possui. Em razão disso, eu não tenho uma alta exposição dele na minha carteira pública ou na carteira fechada, mas eu pretendo continuar carregando esse ativo aí. Até então, não vi nada que me fizesse me desposicionar dele. O ponto de eu ter esse ativo não significa que ele seja um ativo bom ou ruim. Isso também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. E se você gosta do nosso trabalho, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou você nos ajudar para a gente investir na carteira pública do canal, faça-nos uma doação no Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o Pix será muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo imobiliário e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde ou boa noite e fui!